Amados, reflita aí junto comigo. José do Egito, né? Ele amava a Deus, obedecia seus pais, era um homem bom e pronto para perdoar. E ele enfrentou várias batalhas. Veja bem, ele foi perseguido pelos irmãos. José tinha um coração bom, amava os irmãos. O mal não estava em José, o mal estava nos irmãos. Mas os irmãos o perseguiam. E nem por isso José guardou mágoa e ódio no coração. Os irmãos jogaram ele no poço, né? Machucaram José. Você acha que cair no poço não machuca, não dói, né? Não sofre? Você vê seus próprios irmãos fazendo uma maldade dessa com você? Mas José se manteve com o coração em Deus. Por isso que está escrito na palavra de Deus. Você pode ficar irado, mas não pecar. Eu tenho certeza que na hora que os irmãos de José jogou ele no poço, ele se irou. Mas ele não pecou. E nem guardou mágoa dos irmãos. Ele via tudo como um propósito de Deus em sua vida, né? Quando tirou ele do poço, José falou, ai, graças a Deus, né? Agora eu tô livre, né? O que os irmãos fizeram? Venderam ele como escravo. Você acha que a vida de um escravo no início é fácil? O escravo é acorrentado, na época era acorrentado um no outro, para não fugir. Os escravos caminhavam muito, muitas vezes com fome, com sede, até chegar em uma cidade que aqueles mercadores de escravos vendiam os escravos. Pensam, eles eram expostos a todo mundo. Pensa, as pessoas olhar você como uma mercadoria. Vai lá e, peraí, deixa eu ver seu dente, deixa eu ver seu dente. Se seu dente tá bom, deixa eu ver sua pele aí, deixa eu ver se você tá bem de saúde. Pensa, você é exposto à venda. José foi exposto à venda. E ele continuou obedecendo a Deus, continuou fazendo a vontade de Deus, mesmo passando por todas essas humilhações, todo esse sofrimento, né? E quem que comprou José? Potifar, o chefe do exército do rei, né? E olha só, e José se manteve firme com seu propósito, que Deus estava preparando ele, né? Que Deus estava ali com ele, né? E aonde José ia, onde colocava a planta dos pés, as mãos, Deus abençoava. E abençoou a casa de Potifar por amor a José, né? Veja bem, Potifar deu tudo na mão de José. Potifar só sabia da comida que tinha no prato, porque confiava em José. Porque José honrava a Deus por onde quer que ele passava. Mas a mulher de Potifar, né, caluniou José e José foi preso. Veja bem, mas José, mesmo na prisão, continuou adorando a Deus, continuou fazendo a vontade de Deus e foi abençoado na prisão, porque lá na prisão ele virou o chefe da prisão. E Deus abençoava a prisão, não faltava nada para ninguém na prisão. Até o chefe dos carcereiros lá entregou na mão de José. Toma conta aí, José. É assim que Deus faz. Deus nunca desampara um justo. Nunca. E quando José saiu dali, ele foi ser governador do Egito. Veja bem, e não era só o governador, porque o rei tirou o anel do dedo do rei e colocou no dedo de José. E aquele anel que colocou no dedo de José servia de carimbo. Quem usava aquele anel era o rei, porque tinha que carimbar os decretos. Então, José não era um governador, José fazia o trabalho do rei, José era um rei. E o rei, quando alguém ia falar com o rei falava, fala com José,
que José decidir, está decidido. Olha o poder que Deus colocou na mão de José, porque José amava a Deus, honrava a Deus, honrou os pais, não guardou mágoa no coração, né? E quando ele teve a oportunidade de encontrar os irmãos de novo, ele testou os irmãos para ver se os irmãos tinham mudado. Mas ele chorou quando ele viu os irmãos dele, chorou de urrar. Ele teve que ficar sozinho, pensa, José chorando e urrando de, de dor quando ele viu os irmãos dele. Ele perdoou os irmãos dele. Os irmãos deles ficaram com medo de José, mas José não se vingou dos irmãos. José perdoou. E José testou para ver se os irmãos tinham mudado. E os irmãos mudaram, né? Mudaram o seu comportamento, mudaram o seu caráter, né? Agora eles protegiam o irmão de José, Benjamim. Então, José os perdoou, né? E ainda conversou com o faraó, com o rei, e trouxe toda a família para cuidar. Pensa, além de perdoar, ainda cuidou dos irmãos, do pai, né? Ai, que amor que José tinha no coração, né? Ele sabia que tudo que aconteceu na vida dele foi um propósito de Deus. E é esse coração que nós queremos no nosso presidente da República, no nosso governador, no nosso deputado federal, no nosso deputado estadual, que nós vamos escolher agora dia 4 de outubro, no domingo de 2026, né? Nós queremos alguém que tenha o espírito de José, que não guarde mágoa no coração, que perdoe as pessoas, que ame as pessoas e que cuide das pessoas, que seja honesto, íntegro, que ame a Deus em primeiro lugar e que coloque sempre Deus na frente de tudo. Aí nós vamos ter um país abençoado por Deus no campo e na cidade. E é nessa fé que nós estamos unidos em oração, buscando a bênção no Brasil e em todos os países do mundo que buscam a face de Deus. Amém?